O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Daqui, Ruben Martins. Viva! Este é mais um Poder Público. Este som de trompete remete-nos aos toques tradicionais da tourada. Há muito que o país discute. Quando somos uma democracia, isto é o que existe. Quem não quer que Portugal seja uma democracia quer proibir cultura. Então aí, se calhar, se tem que fazer uma proposta de mudança de regime e tem que assumir que claramente não tem uma visão democrática da sociedade. Sim ou não à tauromaquia? Difícil neste debate acaba por ser chegar a um consenso com posições por vezes extremadas e que partem da consciência pessoal de cada um. Neste episódio refletimos sobre se é possível proibir a tourada, a RTP deve continuar a transmitir touradas e se o fim da tauromaquia é uma questão de tempo. Para ouvir no Poder Público. Som. País, mundo, guerra, paz, Europa, saúde, educação, pão e água. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. As páginas de um jornal. Por estes dias, é notícia a abertura de uma nova praça de touros em Pai Pires, no concelho do Seixal. A arena não vai ter só atividade tauromáquica. A intenção é ver vários espetáculos. A ideia é rentabilizar o espaço, como é lógico, né? E vai ser rentabilizado. Quando é que é a primeira corrida? Já este fim de semana, é isso, não é? É sexta-feira. Ao telefone ouvimos Nelson Lopes, da Comissão Taurina de Pai Pires. As corridas de touros acabam por não ser um assunto consensual em Portugal. A eleição de um deputado pelo partido Pessoas, Animais e Natureza foi uma dessas provas. O PAN acabou mesmo por protagonizar vários projetos de lei para proibir a existência de corridas de touros em Portugal. O último deles foi debatido no Parlamento no início de julho. O projeto foi chumbado. Tivemos uma mostra de força extraordinária, força no sentido da força do respeito pelos direitos constitucionais consagrados, como o direito à cultura e a liberdade dos cidadãos, que têm vencido de uma forma e venceram de uma forma clamorosa a votação no Parlamento, e como não podia ser de outra forma, porque obviamente o direito à cultura é um direito inalienável, é um dos direitos constitucionais que todos temos em Portugal enquanto no Estado Democrático, República Democrática, e por isso, quer de facto, quer na votação que existiu, como nós temos vindo a dizer, nenhum órgão pode proibir corridas de touros em Portugal. Hélder Milheiro é o porta-voz da Protouro, a Federação Portuguesa de Tauromaquia. O balanço só conseguimos fazer no fim do ano, não é? Obviamente, mas para já os indicadores que temos são extremamente positivos. Temos um ano de praças cheias, com muito público, o que nos dá aqui excelentes indicadores para a temporada 2018. Os defensores da tauromaquia enquadram o espetáculo tauromáquico dentro dos espetáculos culturais e defendem-se através da Constituição. Como é cultura, não pode ser proibido, porque seria inconstitucional, dizem. A questão municipal volta novamente a ser a mesma coisa, ou seja, não há qualquer poder legal em Portugal de nenhum órgão proibir corridas de touros, muito menos as autarquias, porque qualquer gestão legal da atividade tauromáquica ou do acesso à cultura está completamente vedado esse tipo de proibições em termos municipais. Razão pela qual, como é óbvio, não há nenhum município em Portugal com proibição de touradas, nem pode haver, nem poderá haver. Houve alguns que tentaram fazer algum tipo de iniciativas nesse sentido. Temos o caso de Viena e o caso agora da Póvoa de Varzim, onde, obviamente, isto tem uma validade legal de zero. Por isso, em Viena continuaram a haver corridas e em Póvoa de Varzim continuarão a haver corridas, como sempre houve, como é óbvio. Em 2013, a Protouro, que defende a existência de espetáculos tauromáquicos, financiou um estudo de opinião à Eurosondagem, que contou com pouco mais de 1.100 inquiridos de todo o país. A maioria das pessoas afirmava não ser aficionada, nem gostar de tauromaquia, mas ao mesmo tempo não concordava que se tira a liberdade a quem gosta de assistir a atividades com touros. Estas representavam 32,8% da amostra, já 32,7% da amostra afirmava-se aficionado. Contra a tauromaquia afirmaram-se 11% dos inquiridos. Um pouco mais atrás no tempo, em 2007, um estudo do CIES, do ISCTE, dava resultados ligeiramente diferentes, situando a percentagem de pessoas a favor da abolição da tourada em mais de 56%. Estas tentativas
tentativas de trazer este tema nesta forma proibitiva em cima da mesa, o que fez foi criar uma reação de repulsa a essas ações. Nós vimos não só na opinião pública uma larga maioria de manifestação de opinião, mesmo muitas pessoas que se posicionaram, opinion makers, entre outros, que se posicionaram que não gostam de corridas, não é algo que os estimule, nem gostam, nem promovem esse tipo de espetáculo, mas que acima de tudo proibições de cultura é que não podem admitir. A RTP transmite corridas de touros, hoje menos do que há uns anos, mas tradicionalmente o operador público emite este tipo de atividade, o que gera sempre queixas ao provedor do telespectador. Espectadores da RTP, todos mais uma vez muito boa noite. Cá estamos em direto desta magnífica praça do Campo Pequeno em Lisboa. A Casa do Pessoal da RTP organiza inclusive touradas, como a que aconteceu a 20 de julho deste ano na Póvoa de Varzim. Na minha modesta opinião, a RTP devia se imiscuir da transmissão das corridas de touros, por vários pontos de vista. Primeiro porque são várias as organizações e instituições que dizem que pode afetar as crianças. Segundo, porque não é um assunto nada consensual na sociedade. Cai por terra a definição de interesse público, na minha opinião, nesse aspecto, sobretudo em termos sociológicos, e não havendo interesse público. E sendo um assunto tão fraturante, a RTP, como estação pública e com financiamentos que vêm dos contribuintes, devia se imiscuir dessa transmissão. E se fosse uma privada a fazê-lo? Se fosse uma privada a fazê-lo, a minha opinião é que a definição editorial e de passagem de programas, sendo uma televisão privada, está totalmente à vontade para fazer o que quiser. Ouvimos João Vieira, que escreveu um artigo para o site da Comunidade Cultura e Arte a defender o fim deste tipo de transmissões. Perguntei ao João se, sendo uma atividade permitida em Portugal, não é contraditório que o operador público possa negar o acesso a quem gosta de tauromaquia? Eu penso que não está a negá-lo na medida em que continuam a ser passíveis de ser vistas no recinto, do próprio recinto, continuam a ser passíveis de serem vistas nos canais privados e, sobretudo, é muito difícil comprovarmos. Precisamos de uma interpretação super extensiva da Constituição para provar que é realmente uma atividade cultural. Estamos a falar de uma atividade que foi banida nos outros países todos com base nos maus tratos aos animais. E nós aqui em Portugal estamos a dizer que maus tratos aos cães, aos gatos e a todos os outros animais é penalizador. Para quem o faça, é condenável, mas para os touros não. Para os touros abrimos essa exceção e, na minha opinião, isso não devia ser assim. Os touros não são mais animais nem menos animais do que os outros touros, não é? Ter um discurso radical é prejudicarmos um entendimento e esse entendimento pode não ser nem um do lado da barricada nem o outro lado da barricada. Esse entendimento está sempre, na minha opinião, a um meio termo ou pelo menos na cedência dessas duas partes. E essa cedência das duas partes pode, lá está, levar-nos a uma busca por melhores soluções para o touro, por exemplo, a proteção no dorso, como existe em corridas de touros no Canadá, e eu não sou contra essas possibilidades. Na minha opinião, o caminho das touradas é serem abolidas mais ano menos ano, como já foram em todos os outros países, menos em 8, que eu tenho aqui por acaso a listagem nos outros países, é Espanha, Portugal, França, México, Venezuela, Peru, Equador e Colômbia. Para mim, eu que sou um progressista, eu acredito cada vez mais que os maus tratos aos animais se vão sobrepor a isso. O ano passado marcou a primeira viragem no número de espectadores das touradas, depois de 8 anos a perder público. A Inspeção-Geral das Atividades Culturais diz que foram 377.952, uma subida de quase 16 mil espectadores, num número que não inclui os dados da região autónoma dos Açores. Os antitouradas contestam estes números que dizem ter sido feitos por estimativa. Ainda assim, houve menos 10 touradas no ano passado do que em 2016. Foram 181 no total. A corrida de touros, transmitida na Póvoa de Varzim, foi uma das 3 que a RTP vai transmitir este ano, à semelhança do que fez no ano passado. A TVI também vai transmitir uma corrida. E com estes dados ficamos por aqui. Não se esqueça de classificar o Poder Público na loja do iTunes, subscrever numa das várias plataformas de podcasts e enviar feedback para ruben.martins@publico.pt. Se estiver de férias, boas férias. Continua a ouvir-nos, como sempre, por estes lados. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Até ao próximo programa. O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em publico.pt.